Você já teve uma crise aguda de ansiedade em que você achou que você estava infartando, que você achou que você tinha e ia perder o controle da sua vida? Hoje nós vamos falar sobre ataque de pânico e síndrome do pânico. Olá pessoal, meu nome é Ismael Sobrinho e hoje eu vou falar para vocês sobre ataque de pânico e síndrome do pânico. Para caracterizar o transtorno do pânico, primeiro eu gostaria de falar para vocês o que é um ataque de pânico. Para vocês terem uma ideia, em torno de 1 a 1,5% das pessoas vão desencadear ou vão ter um ataque de pânico no último ano. Então, se nós considerarmos um ano para cá, em torno de 1 a 1,5% da população vão ter um ataque de pânico. Se nós considerarmos a vida inteira, até 6% da população vai ter um ataque do pânico durante a vida. Então é muito importante a gente entender o que é um ataque de pânico. Para começar, um ataque de pânico ele é caracterizado da seguinte forma. Imagine você estar na sua casa, no trabalho, em qualquer outro ambiente e de repente te vem uma crise muito forte de taquicardia, ou seja, o seu coração ele começa a disparar. Você sente um aperto no peito, uma batedeira no coração e é uma dor que ela fica difusa no peito, que você começa a achar até que você está infartando. Além desses sintomas, alguns pacientes começam a ter sudorese, ou seja, eles começam a suar muito, eles começam a ter uma sensação de formigamento nos dois braços e esse formigamento ele também pode ir para as pernas, para os membros inferiores e os pacientes têm uma sensação de sufocamento. A sensação que você sente ou alguém sente durante uma crise de pânico é uma sensação de que está faltando ar. Não é incomum os pacientes eles irem até uma janela, eles procurarem algum lugar ou sair correndo de dentro do ambiente para eles buscarem um fôlego. A sensação é que algo está prendendo a garganta deles. Além disso, há outros sintomas associados. Por exemplo, há pacientes que têm dor de barriga, há pacientes que têm uma sensação de náusea, há pacientes que têm tonteira, há pacientes que têm uma sensação que irão desmaiar, há pacientes que têm dor de cabeça durante as crises, como se fosse uma enxaqueca, e há pacientes até que queixam um pouco de cefaleia antes de começar a crise de pânico. Ou seja, nós temos um conjunto de sinais e sintomas durante um ataque de pânico que fazem com que o paciente ele entre numa sensação de desespero muito grande. Então é muito comum o paciente com ataque de pânico ele começar a ter também junto das crises um medo de que ele vai morrer, um medo de que ele vai passar mal e não vai ter ninguém que o socorra. E ele começa também, em alguns casos durante a crise, a ter duas coisas que nós chamamos de despersonalização e desrealização. O que é despersonalização? Alguns pacientes durante as crises de pânico, eles começam a ter uma sensação de estranhamento deles mesmos. Ou seja, eles começam a ter durante a crise de pânico uma sensação de que eles estão saindo do corpo, ou de que eles estão perdendo a identidade, ou que eles estão sonhando acordado. E a desrealização é uma sensação durante a crise de pânico em que os pacientes eles ficam um pouco com certo estranhamento do ambiente em que eles estão. Então há uma sensação de que aquele ambiente, por exemplo, ele está um pouco mais apertado, ele está um pouco mais largo, ou que aquele ambiente não é real. Ou seja, há uma série de sintomas que eles são sintomas físicos, mas também eles são sintomas emocionais. Mas qual a diferença entre um ataque de pânico e o transtorno do pânico? Uma crise de pânico isolada por si só não necessariamente quer dizer que é um transtorno do pânico. Para nós termos um transtorno do pânico, nós temos que ter algumas características. A primeira delas é que os ataques eles têm que ser recorrentes ou inesperados. Então, por exemplo, se alguém tem um ataque de pânico toda vez que vê uma barata, essa pessoa não tem um ataque de pânico, um transtorno de pânico, porque a crise de ansiedade dela só acontece no momento em que ela vê uma barata. Ou seja, essa pessoa tem uma fobia específica de barata. Vamos supor que alguém passe mal apenas quando vá apresentar um trabalho e ele tem um ataque de pânico. A gente também não pode chamar de transtorno do pânico. Talvez essa pessoa tenha uma fobia social ou um medo de se expor em lugares públicos. Os ataques de pânico, eles têm uma característica.
Eles são recorrentes normalmente e eles são inesperados. Você pode estar na sua casa, você pode estar no trabalho, você pode estar num momento de paz, num momento de tranquilidade, num local que não oferece perigo consciente nenhum e as crises vêm de repente. Então essa é uma característica importantíssima, essa característica das crises virem de maneira inesperada. Outro ponto importante que nós precisamos ter para caracterizar o transtorno do pânico é que em um mês ou mais, os pacientes que tiveram um ataque de pânico, que estão evoluindo para um transtorno de pânico, eles começam a ficar com medo de terem um novo ataque ou com as consequências desse ataque. Vou dar exemplo. O paciente ele começa a achar que ele vai enlouquecer, o paciente começa a achar que ele vai ter um infarto ou algum problema do coração. Em suma, o paciente começa a ficar preocupado com a possibilidade de ter um novo ataque a qualquer momento. E isso leva a um outro ponto no diagnóstico do transtorno do pânico. O paciente começa a mudar os hábitos dele em relação ao medo de ter um novo ataque. Eu sempre chamo isso no consultório de um medo do medo. É um medo antecipado que o paciente tem de passar mal, de ter uma nova crise de ansiedade. Vou dar exemplo. Se o paciente ir a uma igreja e ela é muito cheia, ele começa a evitar de ir ali à igreja porque ele tem um medo de ir àquele ambiente fechado, cheio, passar mal e não ter socorro. O paciente evita um elevador porque ele tem medo de passar mal dentro do elevador e também não ter um auxílio. Ou seja, há uma série de situações onde o paciente ele vai evitando lugares, ambientes onde ele pode achar que ele vai passar mal e não vai ter o socorro adequado. Então, há casos mais graves de pacientes que só vão, por exemplo, ao banheiro de porta aberta, porque o medo de passar mal dentro do banheiro e não conseguir ter um socorro iminente, ou há pacientes que se recusam a ficar sozinhos em casa, porque o medo de passar mal é tão intenso que eles também evitam de ficar em casa sozinhos. Logo, é um transtorno de pânico que é um transtorno muito limitante, que ele começa a trazer consequências sociais e, sobretudo, ele começa a trabalhar na mente do paciente para que a mente dele fique constantemente dominada pelo medo e constantemente a mente fica sempre pensando de quando, onde ou de que maneira virão as novas crises. Também é importante nós falarmos sobre o diagnóstico que a crise de pânico, o transtorno de pânico, ele não é uma crise de ansiedade decorrente de uso de substâncias. Por exemplo, se você ou algum paciente usou uma droga, usou algum remédio que aumente a ansiedade e desencadeou um ataque de pânico, isso não quer dizer que o paciente tenha o transtorno de pânico. Há medicações descongestionantes nasais, por exemplo, que podem aumentar a ansiedade no organismo e causar um ataque de pânico, e isso não necessariamente é um transtorno de pânico. Da mesma forma, nós também devemos excluir outras condições médicas. Exemplo, pacientes que têm hipertireoidismo, ou seja, que a tireoide deles está desregulada para mais, esses pacientes eles podem ter um ataque de pânico e não necessariamente eles têm um transtorno de pânico. Agora, o que causa essas crises de pânico? Qual que é a origem do transtorno de pânico? A primeira origem que nós devemos falar é sobre a questão genética. É mais comum ter transtorno de pânico em pacientes que têm história familiar de transtornos psiquiátricos e, sobretudo, de transtornos de ansiedade. Um outro ponto importante são pacientes que têm um alto grau de estresse. E esse estresse ele pode ser um estresse agudo, ou seja, há pacientes que desencadearam transtorno do pânico após uma cirurgia, após um trauma, após um problema grave na família. E um estresse crônico. Nós vemos pela história da doença que os pacientes com transtorno de pânico, eles trazem mais referência que nos últimos anos eles viveram períodos de estresse prolongado. Eu gosto de dizer da seguinte forma: o seu corpo, sobre o estresse, ele vai preparando tanto para lidar com o perigo, ele vai sobrecarregando tanto o sistema de ansiedade, que acaba que uma hora o cérebro tem uma desregulação desse sistema de ansiedade.
Outro ponto importante é que o transtorno do pânico acontece com pessoas que têm uma personalidade mais ansiosa, pessoas que se cobram demais, pessoas mais obsessivas, pessoas mais metódicas, pessoas que gostam mais e que têm esses traços de ter o controle sobre todas as situações na vida delas. Nós devemos e temos também que diferenciar o transtorno do pânico de um ataque cardíaco. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum durante uma crise de pânico os pacientes eles irem ao pronto-socorro achando que eles estão, na verdade, tendo um infarto ou alguma doença do coração. Os pacientes vão até o cardiologista ou clínico, eles são submetidos a uma bateria de exames e após se descartar uma doença cardíaca, eles são então encaminhados ao psiquiatra. E muitos pacientes têm vergonha, têm medo, têm uma certa restrição de procurar ajuda com o psiquiatra, porque eles se recusam a acreditar que o problema que eles estão tendo é ansioso e não um problema cardíaco. E isso às vezes faz com que o paciente procure vários médicos e demore a ter um tratamento adequado. Qual o tratamento do transtorno do pânico? Como tratar o transtorno do pânico? O transtorno do pânico, basicamente, ele tem dois tratamentos. Um tratamento é a psicoterapia. O paciente ele tem que fazer uma terapia para ele identificar os gatilhos, treinar a sua mente e ter um auxílio de um profissional de maneira em que ele possa saber lidar com as crises, mudar a sua estrutura emocional no sentido de prevenir eventuais gatilhos de ansiedade e, posteriormente, essa resolução do quadro agudo, ele trabalhar na sua estrutura psicológica de modo a ele fazer uma prevenção para o resto da vida. Além disso, há o tratamento médico, psiquiátrico, onde nós usamos medicações que vão regular a ansiedade no cérebro. As pessoas que têm transtorno do pânico, nós usamos medicações que atuam na serotonina, que aumentem a concentração de serotonina nos centros de ansiedade. As áreas do cérebro envolvidas na ansiedade, como o córtex pré-frontal, a amígdala, a ínsula, que são várias regiões do cérebro, elas precisam, na maioria dos pacientes, de um suporte medicamentoso para que elas possam trabalhar normalmente e deixem de dar essas disparadas de ansiedade sem propósito. Os calmantes, os ansiolíticos, que nós chamamos de benzodiazepínicos, eles são usados às vezes porque o paciente precisa de ter algo que o acalme, mas no longo prazo, em geral, os pacientes não precisam do uso desses medicamentos. Lógico, é um grupo de pacientes que acaba tendo uma necessidade maior, mas esses medicamentos nós costumamos dar ao paciente no início como medicações sintomáticas. Então, se você teve ou tem ou está diante de alguém que tem um ataque de pânico, compartilhe esse vídeo. Vamos direcionar esse vídeo para quem realmente precisa, porque há pessoas que estão ali sofrendo, achando que estão tendo um problema do coração e não estão buscando ajuda profissional. Para finalizar, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir o vídeo. Se inscreva no nosso canal. Se você se inscrever, você vai receber em primeira mão todas as atualizações dos vídeos. E se você também quiser, siga o nosso Instagram, ismael.sobrinho. Faça uma sugestão aí embaixo nos comentários de algum tema que você gostaria que eu falasse. Um grande abraço a todos.